Olá, hermanitos! Estamos aí no curso Parabelo, um curso para yogis e yoginis desviantes. Esse é um curso que vai ter agora o início no sábado, dia 8 de janeiro, das 9h30 ao meio-dia, porque o link é de graça, vai ter algum lugar aqui nesse vídeo, se estiver no Instagram, no link da bio, tá? Do que se trata isso? Esse é um vídeo que eu queria meio que dar uma geralzona aí para vocês já inscritos lá na plataforma AD e para vocês viajando. O que vocês vão fazer nesse sábado de manhã? Vocês vão receber aí na sexta-feira à noite o link do Zoom e vão plugar na frente do computador ou só com o fonezinho, não precisa nem me ver, que é o menos importante. Me ouvir, que vai ser uma explanação mais ou menos de uma horinha e pouco, para depois a gente abrir para o diálogo, para trocar ideia, tá? Então, do que nós vamos tratar aqui? Primeiro, o problema, que para mim eu acho que é algo que não há, que é um consenso no campo do yoga. Que o yoga e os yogis e yoginis parecem estar meio perdidos, né? E mesmo os grandes mestres que se apresentaram, não preciso citar nomes aqui, no Brasil, na gringa, tem até documentário no Netflix, em matéria de jornal, estampando isso, sucumbiram, seja aos desejos da carne, eu não gosto dessa expressão, mas cabe aqui, seja os desejos do capital, ou ambos, né? Então, há um certo desânimo, falta de ânima, né? Um cansaço generalizado que é tudo o que o sistema capitalista neoliberal e os donos das grandes corporações yogicas e igrejas, seitas e cultos quer. É você cansado, é você desanimado, é você resignado, não há mais nada a fazer, não há o que eu possa fazer. E aí você se resigna, ou fica um ressentido, xingando todo mundo no Instagram, apontando o dedo que é o que não é yoga, ou larga o yoga, abandona, os mais honestos, ou sucumbe a uma desses aparelhos de captura, e aí você começa a virar um fervoroso, né, devoto, ou do capital, né, ou da igreja, ou de ambos, se torna extremamente individualista, egoísta no campo do yoga. Acho que isso é um panorama. Pô, se seu núcleo yógico não tem esses questionamentos, tanto quanto bom, você é o cara que nós vamos estudar. Estudar no sentido de conversar, dialogar. Mas se nós abrirmos aí Instagram, YouTube, né, e procurar cursos de yoga, aulas de yoga, você vai encontrar uma miscelânea gigantesca de yoga. E essa pluralidade não é o problema. Então entenda, essa é a resolução fácil, pegar uma régua, e aí o que tiver fora da régua, que é uma invenção, a régua, você então taxa o quanto desvia os padrões esse yoga tá do certo. Você entende que é tudo que o sistema deseja? Porque ele vai construir em você a régua. Bem que esse é o primeiro passo do rolê, tá entendendo? Eu categorizo 3 grandes yogas ou yogis e yoginis. São categorias, não são personagens, conceitos, tá certo? Há os conservadores paranoicos, alguns beiram ao fascismo, mas o fascismo não é uma prerrogativa conservadora, que insistem em só eles terem a verdade. Você já viu esse cara? Ou essa pessoa? Você já viu esse? Que tem a verdade, né? A do yoga. E é sempre uma proposta desses conservadores paranoicos. Por que paranoico? Porque é uma paranoia, porque eles abriram o terceiro olho na nuca. E a proposta deles, para acabar com esse desânimo, é voltar a vida para um yoga antigo que só na cabeça dele, na sua igreja, no seu livro sagrado, ainda existe. Eles insistem que só terão a verdade do yoga
se retornar a um passado de uma Índia idílica romantizada que não existe mais, sequer um dia existiu. E há uma segunda categoria, o que eu chamo de capitalistas neuróticos. Neuróticos aqui na psicanálise, né? A neurose é aquele cara, neurótico é aquele cara que está sempre em falta. Está sempre alguma coisa faltando para ele, né? Um curso, um livro, uma viagem, uma formação, um diploma, a mindfulness, o pranayama, não sei qual. Capitalistas paranoicos estão sempre em falta. Onde a autoridade é cunhada pelos altos valores das aulas, dos retiros, das palestras, dos cursos, das formações. A legitimidade desse yogi capitalista neurótico advém de quanto custa o curso dele, quantos seguidores ele tem, né? Visualizações no YouTube. A legitimidade dele se dá por isso. Enquanto os outros se fantasiam, né, de yogis indianos. Geralmente giram em torno de livros sagrados, homens santificados, revelações, seitas, cultos, igrejas e um grau bem articulado de hierarquizações, graus para subir. Já os capitalistas se colocam como uma alternativa, eles são um cool, eles não estão fantasiados de indiano, alguns até estão. Eles são alternativos, né? A esses disparates autoritários dos conservadores. Mas enquanto o desejo conservador reacionário é no passado e submissão ao saber deles ancestral, tradicional, os capitalistas neuróticos vão capturar o seu desejo por um aumento de capital, seja o capital simbólico, seja o capital de grana. Então, o maior número de seguidores, o asana é competitivo, há sempre uma correria, né? Uma mistura de movimento religioso nova era e neoliberalismo. E aqui o ponto de virada que a gente vem tentar trazer é uma alternativa para isso. Não é venda de curso, não vai ter uma série de asana mágico aqui. Se tem alguma coisa a ser vendida aqui é a abertura para o debate. Que é não descambar nem para uma nem para outra alternativa. Seria isso possível? Como ser, de uma certa forma, original, singular, liberto e comunal, né? Porque ser singular, né? Às vezes o cara fala, sou singular, sou autodidata. O cara cai para o individualismo, o egoísmo, bem característica ou do neoliberal ou do paranoico, né? A pequena seita, só eu te passo o mantra sagrado, fica uma coisa paranoica. É necessário, para a gente tentar conseguir ser um yoga original, singular e ainda assim comunal, porque você vive numa sociedade, você não vai viver numa caverna isolada, nesse sonho idílico. É necessário então construir um novo discurso, o discurso de uma nova subjetividade yógica, de esperança e ruptura com o conservador e com a captura axiomática do capitalismo. A proposta desse curso do Parabelo vem disso, né? Se você deseja paz, você deve se preparar para o bélico, para a guerra, Parabelo. É construir um núcleo duro, mesmo que pequeno, de uma luta e produção de subjetividades futuras do yoga. Cara, é isso Parabelo. Você vai sair com o diploma? Vou te dar um pedaço de papel, não tem problema em 6 meses. Mas o que nós desejamos aqui em 6 meses de curso, encontros quinzenais, 2 vezes por mês, portanto, no sábado, das 9h30 ao meio-dia, sempre primeiro, terceiro sábado do mês, das 9h30 ao meio-dia, é abrir o diálogo e a conversação para conseguirmos construir um núcleo duro de novas possibilidades subjetivas e yógicas. Há uma luta de resistência aqui que nós estamos incutindo. Mas para isso é necessário você primeiro reconhecer que o yoga internacionalizou-se. O yoga hoje é internacional. Você gostando ou não. Eu não gosto. Há uma possibilidade. Você pode de repente voltar para a Índia e tentar achar
uma ordem religiosa sadhu, talvez, né? Olha só, dos natas é o mais conhecido lá, mas pode de repente Agori, Kapálicas, né? Vamakaras e talvez algumas outras que você pode então, de repente, se filiar a esse grupo. Aí você vai viver de uma forma yógica, olha só, no sentido quase ancestral. Mas você vai perceber, conhecendo os sadhus, que eles não são o que você imagina que eles são, porque você está criando uma abstração na cabeça. Você e os conservadores, né? Nós estamos propondo aqui ir na essência do yoga. Olha só, uma palavra que eu não gosto, mas eu trago aqui de forma provocativa. A essência do yoga é a desalienação, a busca da alteridade. A alteridade significa entender a sua singularidade na forma comunitária e não singular, isolado do mundo. Não existe yoga assim. Então, primeiro é entender que o yoga sofreu uma internacionalização. Isso é um fato. Há o yoga entre os maores. E que o yoga, mesmo pensando que ele nasceu na Índia, ele tem a sua singularidade hinduísta, sikhista. Olha aí o yoga integral, é dos Sikhs, cara. Por isso que eles têm aquela porra daquele turbante na cabeça. Eles são de uma outra religião. O sikhismo é um sincretismo do hinduísmo com o islamismo. Então o yoga integral, aqueles caras com turbante na cabeça, eles são Sikhs, cara. É o yoga pelo prisma da espiritualidade Sikh. Patox e todos os vedangélicos que estudam Vedanta, os vedangélicos são os conservadores autoritários, né? Os vedantistas não. É uma pegada mais hinduísta, é um yoga pelo prisma hinduísta. Mas também é o yoga budista, tio. Há o yoga tântrico. Tântrico não necessariamente pede bênção ao Vedas. Há yogis tântricos. Tá? O próprio Matsyendra, né, o cara que vai então fundar a ordem nata, vamos pensar assim, que recebe direto de Shiva, aí acabou o rolê, ele é budista, cara. Ele é um monge ordenado do budismo. Então, é uma insanidade posar de indiano, hinduísta, tântrico, sei lá o que, no Brasil. Pode ser, mas mesmo o budismo zen no Brasil, olha só, cara, é a monja Coen. Ela promove novas adaptações. Se é bom ou ruim, isso é outro rolê, Mike. Mas eu tô querendo dizer para você assim, isso é... Não tem como refrear isso. Então só um universalista, idealista, acredita nisso. Aqui não, nós somos da imanência, não da metafísica. Então é muito menos permitir que os yogas sejam capturados pela lógica capitalista, tanto quanto pela lógica conservadora. Seria possível então pensar numa nova reteriorização do yoga no Brasil? Porque o yoga, quando foi transplantado para outros locais, outras geografias que não são indianas, hinduístas, ou sikhistas, ou tântricas, ou egípcias, olha só, que é Mekti, ele sofre uma desterritorialização. E aí ele começa a se reterritorializar no meio onde ele está. Isso é inevitável. Seria um Frankenstein se você não fizesse essa desterritorialização e reterritorialização quando o yoga é exportado para outras geografias. Então, a cartografia midiática de comunicação, sobretudo Instagram, YouTube, é hoje a principal fomentadora dessa desterritorialização yoga contemporânea. Muito mais do que livros sagrados, hoje é as cartografias midiáticas de comunicação. É um fato, certo? Você pode morar na Lagoa da Conceição, em Florianópolis, ir para o interior de Minas Gerais, Visconde de Mauá, Alto Paraíso, comunidade alternativa, lá pega 4G, lá pega 3G, vai ter um modem na cozinha comunitária, aonde aquela comunidade vai
vender rituais do Daime, chamar gente para fazer o ritual do Daime, ou vai alugar um espaço para um retiro de yoga. Enquanto o sistema capitalista não ruir, você está inserido nele. Então, como romper essa subjetividade neurótica ou essa paranoia do passado? Eu proponho aqui uma versão revolucionária, nômade, assim como os ascetas errantes da Índia, os sadhus. Porque a neurose e a paranoia dos capitalistas e dos conservadores trabalham na repressão, que é uma contradição no yoga que propõe a liberação. A proposta nomade que o Parabellum vai colocar para debate, para reflexão crítica, ela é revolucionária porque leva à liberação, Kaivalya, a porra do moksha. É viver como os yogis ascetas errantes. Os nomádicos, os que buscam linhas de fuga criadora, os desviantes, é que estão carregando a alma do yoga. Não são os conservadores e muito menos os capitalistas. Vou dar alguns exemplos. Buda é um hinduísta que faz uma prática de yoga entre aqueles ascetas errantes, sadhus, e cria uma linha de fuga. Ele não vira discípulo daquele cara, daquele mestre. Ele pratica yoga e cria uma linha de fuga. O Buda, ou Siddhartha Gautama, é um yogi hinduísta desviante que produz uma nova visão do mundo, o budismo, que é ateu e rejeita o Vedas, sobretudo porque é o Vedas que legitima o sistema de castas, as hierarquias sociais da Índia. Não importa se você gosta ou não do budismo. A questão é o desvio, que alguém aliado do yoga agencia uma rota de fuga. Patox. Se existiu, foda-se. Vou antropomorfizar Patox. Patox é um hinduísta, provavelmente alta casta, porque da forma que ele escreveu não é ralé, que sistematizam uma versão do yoga à luz do brahmanismo. E escreve isso em 196 pequenas frases. O Yoga Sutra. Matsyendra, nós já comentamos, cara. Provavelmente alguém de uma casta inferior, porque ele era budista, e em geral, os hinduístas que se revoltam ao sistema de castas, que é legitimado pelo hinduísmo, portanto do Vedas, rejeitam o hinduísmo como religião, se converte ao budismo, porque o budismo libera os caras. Então Matsyendra provavelmente é alguém de uma casta inferior, ou alguém de uma casta superior, que caga para isso, não aceita isso, cria uma rota de fuga, e sendo budista ele cria uma segunda linha de fuga, vamos pensar assim, que é a ordem religiosa dos natas. Ele vai fundar, ou vai reavivar, como diz alguns autores, o Hatha Yoga, no qual nós modernos ou contemporâneos somos muito mais herdeiros dele do que de Patox. O Hatha Yoga. Hatha Yoga não é igual ao Patox, o Yoga Darshana de Patox. Não tem tempo para isso aqui, depois a gente conversa. Vivekananda, no final do século XIX para o XX, é um cara que cria uma nova rota de fuga. Mescla yoga com ciência, cristianismo. É o primeiro cara que internacionaliza o yoga. Kuvalayananda é um outro nome importante desse período aí da modernidade do yoga. É a minha linhagem. Eles, apesar de eles não gostarem muito de mim. Krishnamacharya é um outro cara, que cria uma linha de fuga, ele inventa o Surya Namaskar. Olha só que viagem, cara. Não é ele que inventa, né? Mas assim, populariza isso muito forte com o Vinyasa Yoga e vai produzir dois grandes professores de yoga, cara, que popularizam o yoga no mundo. Se eles são bons ou não, se você gosta dele não, é problema seu, faz terapia. Mas é a Iyengar e Joyce, a Iyengar Yoga e Ashtanga Vinyasa Yoga, altamente populares. É difícil achar alguém que consegue bater no peito e falar assim, ó, Krishnamacharya aí não é yoga. O cara tem que ter culhão pra fazer isso, hein? Pra, ó, a Iyengar, eu nem gosto da Iyengar, mas chegar assim, eu não tenho culhão pra falar assim, ó, a Iyengar Yoga não é yoga. Caralho, tem livro escrito por gente que não, legitimando a Iyengar. Então, foda-se.
Hermógenes, para dar um exemplo do Brasil, um só dentre outras possibilidades, tem um artigo sobre isso, é um revolucionário, cara. O cara junta yoga com espiritismo kardecista, ordens esotéricas, sobretudo maçonaria, Rosa Cruz. Depois ele se converte, não se converte não, mas se aproxima do Sai Baba. Ele é mutante. Autodidata? Autodidata, se você entender que o autodidata é um cara que bebe de um monte de lugar e constrói um rolê dele, mas né, autodidata não é alguém que revela, né? Revelado, não é revelado. Produz. Então, o yoga nasce, os yogas nascem de linhas de fuga. Esse é o rolê daqui, criar um núcleo duro de pequenos revolucionários nomádicos para pensar novas subjetividades yogas na cartografia brasileira. Porque parece haver muitos yogas hoje, mas não há. O que há são muitos produtos, mercadorias yógicas. Mas yoga mesmo, singular e comunal, são pouquíssimos. Então, cada um desses caras que eu citei, de Buda a Hermógenes, criou um yoga singular e comunal. Cada um deles tem a sua comunidade. Comunidade yoga terapêutica. Olha só, cara. Não é? No Brasil, deve muito a Hermógenes na sua popularização. Não estou falando que ele inventou, certo? Mas na sua popularização yoga terapêutico, Hermógenes é singular e comunal. Matsyendra, singular, criou um yoga novo e é comunal. Olha quantas ordens, certo? Espirituais, dos natas, você consegue encontrar, iniciando até europeus, olha só que louco, e brasileiros, né? Vivekananda, Kuvalayananda, o pai do yoga científico, essa pegada do yoga na ciência, é uma rota de fuga. Kuvalayananda faz esse rolê. Krishnamacharya, que olha, enfim, as histórias dele, cada um deles é singular e forma a sua comunidade. Hoje, por exemplo, não levamos muito a sério o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, mas ele vem exercendo o soft power, o poder brando, né? Ele instituiu um ministro yoga na Índia. O mais avisado vai falar, nossa, que legal, hein? Mas tem gente na Índia que é muçulmano, não quer fazer uma prática yógica. Então o cara impõe um ministério para exigir que uma menina muçulmana abra as pernas para fazer uma postura do yoga? Não. E ele, sob a bandeira populista da extrema-direita hindu, promove o yoga no exterior, incentivando para a prevenção do Covid. A Unicamp, em 2020, sei lá, promoveu um encontro com essa galera do yoga indiano, que entenda, são yogis indianos oficiais do Estado Índia. É muito louco isso, tio. Você está entendendo isso, não? Você não abre o olho para isso, tipo Damares. Você não abre o olho para isso aqui, você tem que abrir o olho para isso, senão você está alienado. Então, o yoga, em essência, é um processo de desalienação, o yoga como aliado e não como caminho. Não é um projeto nômade para tomar o poder, aniquilar os capitalistas motherfucker neuróticos e os conservadores paranoicos. Não. Nós queremos só colocá-los no seu devido lugar, do lado, horizontal. Eles são só um tipo de pensar o yoga. Há outros, há uma horizontalidade a ser construída. Então, Parabellum é o nome do projeto de reunião de um acampamento nômade yógico, todos singulares e comunais. Para quê? Para pensar num processo de retomada de uma vida potente. E aí esses professores de yoga multiplicam isso na sua própria comunidade. Se você é um praticante, vai divulgar isso com o seu professor, por exemplo. Essa é a ideia. Pensando globalmente, agindo local. Uma espécie de uma autogestão comunitária yoga. Eu brinquei isso numa live outro dia, e eu gostei do rolê, do trocadilho. É uma espécie de yoga ninja, tá ligado? Mídia ninja, é um yoga ninja. Né? Quem é o dono dessa porra? Quem é o CEO do yoga ninja? Ele é rizomático. Então tentar tirar o yoga desse pedestal, das suas igrejas, seitas e cultos, e dessa busca pelo acúmulo de capital, seguidores, asanas competitivos. Como isso? Só sendo singular e comunal, só tentando autogerir o seu próprio yoga e, claro, de forma democrática com o seu coletivo. Então essa é,
numa exposição breve de 25 minutos, a ideia que nós vamos aí destrinchar ao longo de 6 meses, 2 encontros por mês, todo sábado sim, sábado não, primeiro e terceiro, das 9h30 ao meio-dia, das 9h30 ao meio-dia, numa conversa, numa reflexão criativa e reflexiva para pensar os yogas. Aí você pergunta, vai ter prática? Das 9h30 ao meio-dia é prática do começo ao fim. Espero você. Como você se inscreve? É gratuito. Você tem 10 dias gratuitos, sobretudo para assistir essa primeira aula sábado. Depois você vira assinante da plataforma, é 50 pila por mês, para você ter acesso a esse curso Parabelo e os outros 26 cursos que já estão gravados de outros cursos meus. Você pode entrar aí no link da plataforma e você vai ver, tem mais de 26 cursos sobre Yoga Sutra, história do yoga, política. Cara, são 26 cursos bem diferentes, né? Você não vai ter isso em nenhum outro lugar. Então, por 50 pila por mês, você tem acesso a essas 2 aulas aqui. Também há um espaço para dúvidas, para trocar ideia, além de materiais que eu vou colocar. E os outros 26 cursos que eu já tenho gravado em on demand lá na plataforma. Como é que eu pago? Boleto, Pix ou cartão? Como é que eu saio? Só para de pagar. Tem multa? Não. Não tem burocracia. Pagou, assiste a aula. Não pagou, não assiste a aula. Não quero pagar esse mês, quero entrar só no 4º mês. Foda-se. As aulas vão ficar gravadas. Entra e sai quando você quiser. É simples assim. É simples assim. É um espaço de debate na promoção de um pensamento reflexivo, revolucionário e nomádico do yoga. Meu nome é Roberto Simões, esse aqui é o curso Parabelo, curso para yogis e yoginis desviantes. Te encontro aí, meu amigão, sábado, dia 8 de janeiro, quando começa, ou sempre que você quiser entrar, mesmo o curso acabado, vai estar disponível para todos os assinantes da plataforma EAD do Yoga Contemporâneo. Beleza? Tem dúvida, escreve embaixo que a gente vai trocando aí. Forte abraço!